Neste ano de 2020, o programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná completa 45 anos de existência. Trata-se de um programa de excelência, estando há décadas a serviço da produção de conhecimento no campo da educação e também na formação de mestras, mestres, doutoras e doutores. Atualmente, somos 87 professoras e professores, 476 estudantes de mestrado e doutorado e 4 servidoras técnico-administrativas. Um programa de projeção nacional e internacional, que se constitui enquanto espaço institucional de entrecruzamento de ações individuais e coletivas, que hoje executa 151 projetos de pesquisa, orientados pela defesa intransigente do reconhecimento do direito à educação. No entanto, hoje queremos lançar nosso olhar para as nossas raízes, o solo de onde foi possível semear, brotar e fazer o programa crescer. O Brasil do início da década de 1970 se encontrava mergulhado na ditadura que havia iniciado em 1964. Considerada uma área estratégica do regime, a educação passou por um conjunto de reformas que conferiu um novo caráter às condições da oferta e à extensão da obrigatoriedade. Dentro desse rearranjo, as universidades também foram consideradas instituições importantes para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Assim, se por um lado havia uma ostensiva vigilância sobre o trabalho desenvolvido nas universidades, havia também o incentivo à expansão da pós-graduação. A UFPR passava por inúmeras mudanças, tendo destaque o processo de criação dos setores e departamentos. O setor de educação havia sido criado em 1973, já havendo da parte de sua primeira diretora, a professora Zélia Miléo Pavão, a disposição para discutir e propor um projeto de mestrado em educação. Assim, em consonância com as diretrizes do Conselho Federal de Educação, que pretendiam organizar um sistema de pós-graduação para o país, expressas no parecer número 977 de 1965, o Conselho Universitário da UFPR aprovou a Resolução número 7, no dia 22 de agosto de 1974, autorizando a criação e a instalação do curso de pós-graduação em educação em nível de mestrado. As duas áreas de concentração, planejamento educacional e metodologia de ensino, eram consideradas prioritárias pelo Conselho. A principal finalidade era a formação de quadros docentes para a atuação na própria educação superior. O curso foi instalado em março de 1975, no campus Reitoria. O primeiro coordenador, que esteve à frente dos trabalhos até 1977, foi o professor Lauris Manhuto, figura importante do campo que hoje chamamos de políticas educacionais, tendo inclusive integrado o grupo que fundou a ANPAE em 1961. Em 1976, foi requisitado o credenciamento do curso de pós-graduação em educação e a alteração da área de concentração, que passou a ser apenas a área de currículo, situação que se manteve até 1984. Havia, então, uma aderência muito grande à forma como se conduzia os debates e as pesquisas nos Estados Unidos. A organização do mestrado em educação da UFPR era a expressão desse momento, pois dos 25 professores, 5 eram estrangeiros que atuavam como visitantes. A primeira dissertação foi defendida em 13 de agosto de 1977 pelo professor Lauro da Silva Becker, docente do setor de educação, e intitula-se Interferências do microensino associado à técnica de Flanders no comportamento interativo do professor-aluno. Entre 1977 e 1983 foram defendidas 154 dissertações. Em 1988, o número chegou a 172. Até setembro de 2020, foram 1.336 dissertações defendidas.
A década de 1990 iniciou com inúmeras incertezas quanto aos rumos da pós-graduação no Brasil, pois a CAPES, responsável por definir as políticas nacionais para a pós-graduação, havia sido extinta por medida provisória durante o governo Collor. Após intensa mobilização, a medida foi revertida. A partir de 1995, já durante o governo FHC, novas diretrizes foram impostas aos programas. A exigência de um mínimo de 8 doutores para manter um programa de pós-graduação colocou em risco a própria existência do mestrado em educação, pois até então não havia exigência dessa titulação para atuar na pós. É nesse contexto que tiveram início os debates sobre a implementação do doutorado. Criado no ano 2000, o doutorado em educação provocou a instalação de um programa de pós-graduação em educação. A primeira tese foi defendida por Eliane Blé Boldrini, em 18 de agosto de 2003, e intitula-se Ideologia da Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, o caso da Estrada do Porto de Antonina. De lá para cá, foram 323 as teses defendidas. O PPGE-UFPR tem se notabilizado pela formação de quadros que atuam na educação superior e também na educação básica. Na educação superior, há egressos que hoje atuam como pesquisadores e docentes no próprio programa, mas também em instituições em várias localidades do país. Na educação básica, há egressos atuando na gestão de sistemas de ensino, no planejamento educacional, na docência. Pessoas que têm contribuído com a formação das novas gerações e com a produção de conhecimento. Atualmente, o PPGE conta com 7 linhas de pesquisa que expressam a multiplicidade de objetos, metodologias e perspectivas teóricas que caracterizam as pesquisas em educação no Brasil e no mundo. Expressam também uma história que carrega consigo as experiências de vidas que, com seu trabalho, fizeram e têm feito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná uma realidade.